era um francês, era um, seja o que for, não era o mesmo. E esses padres, além disso, eles cometiam algum crime, alguma coisa que o padre fazia de anormal. E aí, quem julgava o padre? O reino? Quem julgava o padre era o Estado? Não, não, não. Quem julgava o padre, quem julgava o clérigo, era quem? Era a Igreja Católica em Roma. Logo, o Estado não tinha poder de manobrar nada da Igreja Católica. E alguns estados começaram a ter transtornos políticos por causa disso. Com exceção do Sacro Império Romano Germânico, que era um puxadinho da Igreja Romana. Tá? Mas então os estados que começaram a perceber que estavam tendo problemas políticos com isso, eles começaram então a puxar a corda da Igreja Católica. A segunda causa, que é muito ligada à primeira, é a causa política, é a causa econômica. A causa econômica é muito ligada, até pelo fato que os governantes da época tinham que pagar um dízimo lá à igreja, tinha que os impostos que o Estado pagava para a igreja. Então, esse motivo econômico foi um peso mesmo. E como eu falei anteriormente, nós cristãos e historiadores cristãos, eles têm um grande problema de assumir que uma das causas para a reforma protestante era esse pensamento econômico, até pelo fato que aí entra aquele pensamento marxista da economia. Então eu não quero ser marxista, então eu não penso na situação econômica que estava envolvendo então a situação. Mas nós não podemos deixar de pensarmos na economia, que a economia também foi algo que pesou muito para a reforma protestante, até pelo fato que o que aconteceu em termos econômicos para levar a reforma protestante. Lutero ficou revoltado. Uma das revoltas de Lutero não foi que ele viu que o padre era um sem vergonha, não. Ele viu as indulgências. As indulgências rolavam o quê? Dinheiro. As indulgências rolavam dinheiro. Dinheiro rola o quê? Economia. Então não tem como a gente não falar de economia em termos de reforma protestante. Quer dizer, não tem como não falar de economia na reforma protestante. Nós temos sempre que falarmos dessa economia. E aí o que o Papa fazia? Ele mandava os seus núncios, né? Ele mandava os seus mensageiros tomar o dinheiro do povo através das indulgências. Mandava lá os seus mensageiros bater na porta lá dos imperadores, dos reis, dos príncipes, cobrando a etapa lá do dinheiro da igreja. Então tudo isso, gente, isso aí fez com que também se juntasse tudo num bolo só e jogasse no peito lá. Martinho Lutero matou no peito e chutou a bola para o Papa e começou a reforma protestante. Uma terceira causa, eu também já falei rapidamente sobre ela, uma terceira causa sobre a reforma, foi a forma, o intelecto das pessoas. Com a Renascença, o intelecto das pessoas começou a mudar. Claro que não foi de todos não, tá, gente? Não foi de todos não, até tanto é que a igreja católica, a igreja ainda, no período antes de 1517, ainda fazia só lenha, e até mesmo depois da reforma protestante da início, ainda teve a contra-reforma, onde a contra-reforma lançou mão de uma missão que a gente conhece muito bem, os jesuítas. Os jesuítas eram eram os melhores educadores na escolástica, mas também, gente, fazia lenha. Como matava gente na fogueira, tá? Eles matavam gente na fogueira, e sem contar os outros que jogavam pelo precipício, dentro d'água. Era um rolo que eles faziam, mas a gente não vai entrar na contra-reforma hoje não. Pois bem, gente, então o fator intelectual pesou demais também para a reforma. A Renascença surgiu, o humanismo surgiu, essas ideias que começaram a bombar na Itália, né? A Itália começou a bombar naquelas cidades-estado que tinham lá,
começaram a ver outras formas de ganhar dinheiro, de comércio, começaram a ver a cultura diferente, começou a entrar na história do mecenato, que são as artes, né? Mecenato, quando fala mecenato, a gente não, às vezes a gente fica na dúvida, mas envolve as artes, começou a mudar seu ponto de vista, começaram a enxergar novos horizontes, começaram a ver assim, gente, há quanto tempo me fazem de burro? É por isso, gente, é muito importante nós estudarmos, é muito importante nós lermos. Quando eu falo nós, é porque nós mesmos, até eu preciso estudar, eu preciso ler, nós precisamos ler muito, porque a própria palavra diz em Osés, o povo se perde por falta de conhecimento. E Jesus confirmou isso no Evangelho, então a gente se perde por falta de conhecimento. Então naquele período que havia, a Renascença ajudou muito a pensar, as pessoas pensarem que são pessoas que antigamente eram números, que eram indivíduos, essa ideia secular, ver o mundo agora secularizando, tirando a espiritualidade da igreja, vamos pensar como deveríamos pensar. Então a igreja já perdeu um pouquinho mais em relação ao intelecto, porque as pessoas começaram a pensar e começaram a deixar de ser enganadas por falácias de clérigos. Outra causa que também ajudou a reforma protestante foi o fator moral da reforma, né? O fator moral que inclusive está junto do intelectual. O moral da Igreja Católica no período era um moral bem baixo, sabe? Bem baixo, não vou falar que era bem baixo, mas tinha alguns padres que tocavam terror. Quando o Lutero ele foi para a Itália, para Roma, ele viu isso rolando lá, né? Alguns padres tinham mulheres, tinham concubinas, mas não era só isso não, tá, gente? Não era só isso não. Os padres, eles vendiam, além das indulgências, eles vendiam assim, o camarada ele quer casar, mas como assim, como Henrique VIII, né? Só que Henrique VIII mudou a igreja. O camarada quer casar com uma outra mulher que ele quer divorciar, então ele chegava pro padre, ei padre, o que eu faço? Me dá um dinheiro aí que eu resolvo tudo. Então esse era o tipo de corrupção. E a moral, eles vendiam, os clérigos, os padres e bispos na época, eles vendiam cargos. Vocês lembram que os cargos na igreja, que eram em outros estados, eram manobrados, eram dominados pela igreja? Então eles vendiam esse tipo de cargos. A gente vai ver, não vamos ver isso hoje, mas exemplo, teve até mesmo o Papa se enrolou lá com um empréstimo lá, que tinha que pegar um dinheiro de um lado, pegar um de outro, para devolver a um outro camarada, até o Papa se enrolou. E hoje em dia, até a Marcito agora, ainda temos isso aí, essas pessoas vendendo, padres vendendo cargos aí, por tudo. Então as justiças nas cortes eram compradas, se tivesse que ser julgado ali pelo padre, se tivesse um dinheiro, o pessoal ia arrumar um jeito, tá, de escapar, de sair. Outra causa, gente, já falamos, eu sempre falo isso, né? Outra causa aqui é a mudança na estrutura social. Na Idade Média, como eu falei, era uma pirâmide, então ninguém conseguia passar para um lado para o outro. E com o crescimento das cidades, o crescimento da economia, aquelas pessoas que começaram a trabalhar, os camponeses começaram a trabalhar fora das cidades, como vendedores, como caixeiro viajante, como comerciante, começaram a crescer e transformar essas pequenas cidades, em cidades comerciais que eu falei que se chamava burgos. É por isso que veio o termo burguesia. Então, por isso que às vezes quando alguém chama assim, fala que o burguês hoje é um cara que não merece crédito, que a burguesia fede, que tudo mais isso, que tudo mais aquilo, eu fico pensando logo nos burgueses realmente que são burgueses hoje porque trabalharam, né? O que acontece hoje é que as pessoas olham assim, o cara deu sorte, o cara não deu sorte não, o cara trabalhou. Então o burguês é burguês porque ele trabalhou. Tá certo que existe burgueses que é burguês porque o pai era burguês, deixou dinheiro para ele e tudo mais.
mas a grande massa da burguesia, pelo menos no passado, eram os caras que trabalhavam. É como eu falei, tinha pessoas ali que compravam a nobreza, compravam até o próprio rei, mas não eram todos. Então, gente, nessa mudança de estrutura social, essas pessoas começaram a formar uma nova classe econômica, uma classe média, a burguesia, onde também pressionou. Seja bem-vindo, Centro Educacional Pérez de Medeiros. Então, gente, essa mudança de estrutura social, essa classe média já começou. Esses são os burgueses que movimentam a economia. A Lívia falou agora. Então, gente, o surgimento dessas cidades, surgimento dessa nova classe, surgiu o individualismo também, as pessoas começaram a ver-se como indivíduo e não como um grupo que assim existiam naquela época na Igreja Católica. Essa nova situação, estrutura social também econômica, tirar o homem totalmente da dependência do solo. Quer dizer, o homem não depende apenas da agricultura, agora ele pode ser dependente de outras situações que vão melhorar a vida dele. E isso pesou muito também contra a igreja e pesou muito a favor da reforma. Um outro fator, a sexta causa, a igreja começou a fracassar nos seus devidos objetivos. Ela já não conseguia satisfazer totalmente as necessidades do povo. Tanto teológico, o pensamento teológico, até como filosófico. Então a igreja naquele período ela começou a perder muito em relação a isso, até pelo fato que os próprios pais da história tinham alguns pontos de vista diferentes e a igreja acabava tomando um rumo de um só ao invés de ver todos os pontos de vista dos antigos bispos que a igreja tinha. Exemplo, Tomás de Aquino, ele dizia que a pessoa, para se salvar, um indivíduo para se salvar, ele tinha que cumprir os sacramentos, todos os sacramentos da Igreja Católica. Não bastava só crer, tinha que cumprir os sacramentos. E qual era o sacramento da Igreja Católica? Tinha que se batizar, tinha que fazer o crisma, depois a criança se batiza, e mais tarde, depois com certa idade, aí tem o crisma, tem a Eucaristia a ceia, tinha que participar da ceia, tinha que fazer a penitência, uma forma de você se reconciliar com Deus, as penitências, né? A gente vai ver a penitência um pouco mais à frente, quando a gente começar a falar até um pouco mais de desindulgência. Então, o cara penitente é aquele cara que está sempre procurando se reconciliar com Deus através das orações, através de outras coisas, né? Que às vezes a igreja manda você fazer, então a pessoa faz de forma penitente, porque ele quer se reconciliar com Deus. E também a unção dos enfermos. Os enfermos deverão ser ungidos, isso é um sacramento. E o matrimônio, esse é o sacramento da igreja também. Então eles tinham, o camarada para se salvar, ele tinha que cumprir esses sacramentos aí, não bastava só a fé. E Agostinho não, Agostinho ele cria que mesmo o homem ser depravado moralmente, religiosamente, ele poderia então conseguir sua salvação através de quê? Da sua fé. Agostinho foi no quarto para o quinto século e Tomás de Aquino ele foi um pouco mais novo um pouquinho, no século XIII, no século XIII, 1225 a 1274. Então, essa briga de conceitos de Aquino, essa situação de conceitos de Aquino e de Agostinho trouxe para a igreja uma questão teológica problemática, e onde o Lutero ele conseguiu muito bem entrar e conseguir colocar em prática a reforma protestante, que a briga ali, uma das causas teológicas da reforma, foi eles acabarem com esse pensamento da teologia tomística, da teologia de Tomás de Aquino, essa religiosidade em cumprir todos os ritos sacramentais da igreja,
e mais a fé. Nos faz lembrar um pouco, uma das coisas que nós estudamos na igreja primitiva. Vocês lembram do Concílio de 50, onde Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para discutirem com os discípulos e os apóstolos, porque chegou um grupo de judeus lá na igreja de Antioquia falando que o crente, para ser salvo, ele tinha que cumprir as leis mosaicas, da circuncisão e outros mais, e também a fé em Jesus. Então, se você tivesse só fé em Jesus, você não seria salvo. Você tinha que ser salvo e cumprir a lei mosaica, principalmente a circuncisão para os homens. E aí o que o Concílio de 50 fez, através de Tiago e Pedro, disse: não, vamos mexer nisso não. Olha só, que se abstenha da carne sufocada, que se abstenha da imoralidade, da idolatria. Isso que falou, que Paulo e Barnabé receberam com resposta de Pedro e Tiago, e foi colocado em prática. E aí, no caso da Reforma Protestante, eles bateram de frente com a ideia tomística dos sacramentos. Você não precisa do sacramento ser salvo, você cumpre os sacramentos, beleza, mas a sua salvação vem pela fé. E a sétima e última... Vou beber um pouquinho d'água rapidinho, gente. E a sétima e última causa que eu coloquei aqui, para nós conversarmos um pouco, foi a recusa da Igreja Católica em aceitar essas reformas. Tá? A intenção de Martinho Lutero, quando houveram-se vários debates, até mesmo nas 95 teses, não era acabar com a Igreja Católica, não era uma nova religião, não era uma nova denominação. A intenção de Martinho Lutero era o quê? Era reformar a igreja. Reformar a igreja, na verdade. Tanto é que em alguns tempos atrás eu chamando a atenção, eu conversando, até mesmo com vocês, falando sobre a igreja. No passado éramos nós, a igreja. Não é? Fazemos parte dessa igreja. E às vezes desculpa logo, não, foi a Igreja Católica que fez. Não, foi a igreja que fez, foi o cristianismo que fez esse rolo todo aí. Entendeu, gente? Depois da Reforma Protestante, aí eu começo a falar assim, aí foi a Igreja Católica. Não é verdade? Depois da divisão, porque a intenção mesmo de Martinho Lutero não era criar uma nova religião, não era criar uma nova denominação. Não era vontade de criar uma outra igreja. Tudo que foi acontecendo que foi levando para essa cisão da igreja. E essa não aceitação da reforma abriu espaço para o próprio Martinho Lutero então liderar essa reforma. E o que mais assim pegou mesmo para tudo isso acontecer foi a teologia das indulgências. Foi o abuso, foi o escândalo das indulgências, o escândalo da busca pelo perdão de seus pecados. O indulgente é aquele que perdoa, é por isso que vende indulgência. Você compra uma indulgência, você vai ser perdoado. Então, lá na Alemanha, pensa assim, já tinha os fatores, porque a Alemanha, na verdade, não era a Alemanha que a gente vê hoje. A Alemanha não era somente o Sacro Império Romano Germânico. Dentro desse império havia os estados, os pequenos estados, haviam os pequenos principados. Pense numa igreja tentando impor a venda de indulgências, tentando impor a economia sobre esses estados, e esses estados cheios de gente passando fome, e começou o grande imbróglio por causa dessa situação. Então, as indulgências estavam ligadas diretamente ao sacramento da penitência. Penitência é aquilo que o padre manda você fazer para perdoar seus pecados. Não é verdade? A pessoa, até hoje acontece isso. O católico comete um pecado, né? E aí o cara vai até o padre, e aí o padre manda ele fazer algo que ele venha ser perdoado. Então até muitas pessoas falam, não, fulano
o padre mandou rezar tantas Ave-Marias, mandou tanto fazer isso, mandou... Então isso aí é uma penitência, a penitência que então o crente naquela época tinha que pagar. Só que naquela época não era assim mandar rezar, mandar fazer isso, mandar fazer aquilo, não. Era mais envolvidos em indulgências. Você só era perdoado do seu pecado se você pagasse então as suas indulgências. Muitos ensinavam ali que a culpa e o castigo eterno, né, eram perdoados. Eles pregavam isso, que tudo era perdoado, mas exigia-se esse pagamento da penitência, que através do pagamento da penitência era a indulgência que era cobrada. É interessante que eles até emitiam um documento sobre a indulgência, sobre esse pagamento de indulgência. Ele pegava lá, fazia um documento e fazia com que dava para essas pessoas que livrava. Martinho Lutero, ele queria uma igreja que realmente fosse renovada, não queria mudar. Então, gente, a indulgência era para livrar o homem do castigo, o homem do purgatório. Essas eram as indulgências que eram feitas. E o purgatório, gente, ela encontra-se já desde o século VI na Igreja Católica, é um lugar de purificação. O crente que vai para o purgatório, o fiel que vai para o purgatório, ele vai lá para se purificar. E aí, com a compra das indulgências, esse tempo, esse período no purgatório pode ser então reduzido. Pode ser reduzido. Então, o que acontece? Naquela época, as pessoas tinham medo de ir para o inferno. As pessoas tinham, claro, até hoje as pessoas têm medo de ir para o inferno. Mas pense bem. Quando o Tetzel, um outro monge, apareceu lá na Alemanha falando sobre o inferno, quem viu aquele filme Lutero pode até ver que mostra um Tetzel, que o camarada ele faz... gente, se a gente estivesse lá naquele período, eu acho que até a gente compraria indulgência, porque o que ele fez, o cara tinha um dom da palavra, não era qualquer um não, que enrolava aquele povo todo não. Porque o povo já era um povo, de certa forma, inteligente, já tinha ouvido as pregações de Lutero, já tinha estudado sobre o Renascimento, então não era um povo totalmente... Quer dizer, tinha, a grande maioria daquele povo era analfabetos, tá? Na Idade Média e início da Idade Moderna, a maioria das pessoas eram analfabetas. É por isso que a Igreja Católica ganhou muito, porque a Igreja Católica foi a primeira a montar universidades, a primeira a montar escolas. Então a gente vai ver isso em escolástica, mas não hoje. Outro dia a gente conversa sobre isso. Então, gente, pense no monge chamado Tetzel. Ele era dominicano. Os dominicanos, eles eram uma ordem de pregadores. Eles eram aqueles que pregavam. Pense, pregador. Não é qualquer pregador que é pregador, não é verdade? Chega um pregador igual Alexandre lá, vai contar uma história e essa história é para boi dormir, Alexandre. Mas tem aqueles pregadores, né? Começa a falar e a pessoa começa, aleluia, começa a fazer aqueles movimentos todo e tudo mais. Esse é o tipo de pregador que era o Tetzel. Ele conseguia manobrar as pessoas. E aí ele chegou numa cidade lá na Alemanha e começou então a vender essas indulgências. Ele até usava métodos coercitivos. Ele impunha também, não era só através da palavra, mas até mesmo através da palavra, ele impunha a vontade disso. Ele falando sobre o filme, me fez lembrar, o personagem do filme, ele pegou um fogo e botou na mão, vocês vão lembrar disso quem viu, e a mão começou a queimar, e aí ele tirou, aí as pessoas começaram a ficarem abismadas com a situação. Aí ele falou assim, imagine só isso eternamente no fogo do inferno. Gente, quem não vai comprar indulgência? Um montão de gente comprou indulgência, pelo menos no filme. Acredito que foi uma grande maioria das pessoas que compraram indulgência. Tetzel, ele além do mais, ele falava que não precisava nem pedir perdão de pecados a Deus. Você bastava só comprar as indulgências e pronto. Comprava as indulgências e resolvia todos os seus problemas
ali. Não tinha problema você pedir perdão a Deus pelos pecados, não. Era só comprar as indulgências. E aí foi quando, após isso, o Martinho Lutero, ele no dia 31 de 1517, 31 de outubro, ele pegou suas 95 teses que bateu de frente com as indulgências, bateu de frente com a autoridade papal e colocou lá na porta do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses, que a intenção mesmo de Lutero era também um debate com a igreja. A intenção de Lutero não era bater de frente com a igreja, mas sim um debate com forma, em termos, com pensamento de uma reforma dentro da igreja. Não era para sair, não. Gente, falando disso tudo, já falamos sobre causas, sobre um montão de coisas sobre a reforma protestante, e não falamos, já tem quase 1 hora falando. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente não ficar muito mais tempo. Agora que eu olhei para o relógio, já tem 1 hora falando, tá? O que vamos falar agora, tentar ser o mais rápido possível, é sobre quem? Sobre Lutero. Lutero foi o grande reformador. Ele nasceu em 10 de outubro de 1483. Ele era uma família pobre. Seu pai era camponês, também trabalhava numa mina de cobre. O pai, ele começou em 1501 a estudar. Ele foi para a universidade, começou a estudar lá a filosofia e passou rápido ao mesmo tempo. Também não percebi, não. Acho que é porque eu falo muito, né? Espero que vocês estejam gostando do estudo, né? Pois bem, gente, então ele foi para essa universidade de Erfurt, na Alemanha, e estudou filosofia. Em 1502 ele se tornou então um bacharel em arte. 505 505 ele se transformou em mestre em arte, tá? Só que o pai dele queria que ele fosse o quê? Fosse advogado, que ele estudasse direito. Hoje em dia, boa parte de pais fala assim: não, quer que meu filho seja doutor advogado. Naquela época também, o pai de Martinho Lutero, o sonho do pai de Martinho Lutero era que ele fosse o quê? Advogado, estudasse direito. Só que Martinho Lutero, naquelas indas e vindas, Martinho Lutero andando pela estrada, o tempo fechou, Jericoacoara piou, começou a chover, uma tempestade. Pense na tempestade, gente. Igual aqui de Araruama, que você olha para um lado, você olha para o outro, não tem para-raio em lugar nenhum. Quem é um para-raio? És tu. Então Lutero viu aqueles raios caindo, aquele desespero total de Lutero, se escondeu embaixo de árvore, raio caindo, e ele olhou assim para o céu e falou assim: Santa Ana, se eu me livrar dessa, eu viro padre. Santa Ana, para quem não sabe, é mãe de Maria. Maria, mãe de Jesus. Então Santa Ana... Oi? Eu também. É isso aí. Então, Santa Ana, Maria, mãe de Jesus. Eu também. Sim. As Anas são as santas. Então, a Santa Ana livrou na concepção de Martinho Lutero, livrou então Martinho Lutero daquela situação. E aí acontece, ele foi estudar para ser o quê? Monge. E em 1505 ele foi para lá. E ele já estava, então, no mosteiro, né? Estava estudando para ser monge. Em 1507, então, ele se tornou monge. E a vida dele começou assim. Ele se tornou monge. Em 1507, ele começou a celebrar uma missa. Em 1508, ele virou professor lá em Wittenberg. Ele virou professor. Inclusive, ele tinha o apoio do príncipe Frederico da Saxônia. Esse príncipe é muito importante na vida de Lutero, porque ele ajudou muito em algumas situações, até pelo fato que nas tentativas de matarem Lutero, de prender Lutero, foi ele que livrou então o Lutero dessas situações. E também o Lutero ele tinha um outro camarada que o ajudava muito, era o chamado Staupitz, era um outro monge agostiniano, que deu uma visão para Lutero também, a ordem agostiniana, então tudo baseado na fé. Então Staupitz foi um pai para Lutero
além do próprio Agostinho com os seus pensamentos e a própria Bíblia, né? Lutero com a própria Bíblia. Então, de 1510 a 1511, Lutero foi enviado para Roma para assuntos da igreja de Wittenberg, da igreja de Saxônia, mandou para lá. Então ele ficou lá de 510 a 511. E lá ele viu as corrupções dos padres, tudo que acontecia, né? Como eu tinha falado, os padres, os clérigos, eles tinham concubinas. Até o século XIII os padres podiam casar, até o século XIII, 1200 e pouquinho. A partir de então os clérigos, os padres, não podem mais casar. Então, naquele período anterior a isso, 1200, todos os padres eram casados, ou quisessem casar, claro, também, né? Não sei se todos os padres queriam casar, mas eles podiam casar. A partir de 1200, eles não casaram mais. E a igreja ortodoxa, se eu não me engano, os padres também podem casar. Se eu não esteja enganado, a igreja ortodoxa pode casar, mas para ser bispo tem que ser solteiro. Aí não sei o que o cara vai fazer, né? Divorciar também não pode. Então, para ele ser bispo, ele não pode casar mesmo. Então, nesse período, ele viu a forma de vida dos padres, a luxúria que eles viviam, que a igreja vivia. Aquele filme Lutero demonstra pouco sobre isso. Depois os irmãos dão uma procurada na internet, caso de repente no YouTube tem, dá uma vista nesse filme que é muito bom. Depois, em 1511, ele voltou para Wittenberg,